Estamos de volta com o programa Decisões e Argumentos, hoje falando sobre a pena de morte. E os nossos convidados são o vereador e membro da Comissão de Educação e Defesa dos Direitos Humanos da Câmara de São Paulo, Toninho Vespoli, do PSOL, o promotor de Justiça de Guarulhos, Rodrigo Merli, e a advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Eleonora Nassif. Bom, no bloco anterior, eu falei que ia passar a palavra aqui para o doutor Merli. Por gentileza, doutor. Obrigado. Só para terminar aquela minha resposta anterior, né, que eu disse que o Brasil ele é democrático no papel, mas na hora de se observar a vontade popular, né, uma minoria acaba sufocando a vontade da maioria do povo. E eu dei dados estatísticos sobre temas polêmicos, onde por baixo 60% da população brasileira é favorável à pena de morte, é favorável ao direito de defesa, é contra a legalização das drogas, é a favor da redução da maioridade penal, em termos aí de 87% até 92%. Ou seja, claro, todos os temas polêmicos que, obviamente, a gente tem que respeitar as opiniões em sentido contrário, mas eu acho que, principalmente, se realmente vivemos numa democracia, a vontade popular deveria ser prestigiada, se não em todos, pelo menos em alguns desses pontos. Infelizmente, não é o que a gente vê. A doutora Eleonora trouxe algumas estatísticas, dados, dizendo que realmente a pena de morte existe no Brasil. Existe realmente, né? Quem está morrendo, na prática, existe. Na prática, quem está morrendo são as vítimas, são as pessoas de bem, que são mortas por assassinos, homicidas, estes sim, cruéis, né? E a doutora quis, na verdade, trazer que os responsáveis pela pena de morte seriam agentes do Estado na rua, os policiais, etc. e tal. E trouxe dados, né? Eu não conferi os dados, mas confio nela, de 63 mil, que é o último mapa da violência nosso, 63 mil mortes no ano no Brasil, a doutora trouxe 5 mil e poucas praticadas por policiais militares, ou seja, não dá nem 10% de todas as mortes do ano. E a pergunta que fica é a seguinte: dessas 5 mil mortes perpetradas por policiais militares, quantas dessas mortes efetivamente redundaram num processo criminal contra os policiais e quantos processos eventualmente instaurados redundaram em condenação de policiais? Digo isso porque sou promotor do júri, sou promotor de justiça há 15 anos e obviamente que eu não passo a mão na cabeça de policial bandido e policial corrupto que eventualmente vem a matar sem necessidade. Mas esse número trazido pela doutora Eleonora, e ela deve saber disso, 5 mil, primeiro não representa nem 10% das mortes, ou seja, 90% é bandido matando inocente. Se a polícia mata os outros 10%, é preciso ver se matou de forma indevida ou se matou legitimamente na sua própria defesa ou no exercício regular da sua função. Como promotor de justiça em Guarulhos e promotor de justiça do júri em outras comarcas onde eu atuei, poucos, mas muito poucos casos nós denunciamos policiais militares, não porque somos favoráveis a que eles executem bandidos, muito embora queiram eventualmente se sustentar ao contrário, mas porque restou demonstrado nos autos do processo que trocou tiro com o bandido. Matou? Matou. Mas se ele não matasse, ele seria morto. Me desculpe, num confronto entre bandidos e policiais, confronto. Se não há confronto, há execução, esse policial vai ser denunciado. Mas num confronto entre policiais e bandidos, me desculpem, se tiver que escolher pela vida de alguém, eu escolho o policial, eu não escolho o traficante. E com relação a aborto, aliás, essa é a maior contradição dos detratores da pena de morte. São contra a pena de morte para assassinos, homicidas, verdadeiras bestas humanas. Mas quando tem um inocente no ventre da mãe, quando a pessoa que está lá necessita, como nunca, da proteção do Estado, ela não tem. Aí eles são favoráveis ao aborto. Com todo respeito, eu não consigo entender esse posicionamento. Se o senhor pode fosse matar mulher, um entenderia. inocente,
mas não pode matar depois de processado, depois de garantido o direito de defesa, depois de 50 milhões de recursos que existem no Brasil, né? Aí não pode. Aí vamos por partes, então. Tenho certeza que se Vossa Excelência fosse mulher, entenderia, porque o senhor ia sentir na pele... Eu não sou mulher, mas eu sou filho de mulher, casado com mulher, tenho filha mulher, tenho irmã mulher. Dentro do seu ventre, a intervenção do Estado e a violência do Estado te obrigando a ter um filho que naquele momento você não quer. Pois bem, poderia ser evitado com diversos métodos. Causa estranheza, de fato, que o Ministério Público arquive tanto os casos de homicídios praticados pela Polícia Militar. A senhora conhece os processos? Por quê? Conheço em números, né? Conheço em estatísticas, porque o que nós vemos é o Ministério Público nem denunciando casos de homicídios praticados pelo cidadão, pela Polícia Militar contra cidadãos, como exemplo de maio de 2006, quando houve aqueles ataques do PCC e cerca de 500 civis inocentes foram mortos sumariamente pela Polícia Militar nas ruas de São Paulo. Eu não conheço o caso, eu não posso opinar. Pois bem, eu conheço porque atuei em várias audiências públicas sobre autos de resistência. Bom, então, o que nós temos é um Ministério Público omisso, que não oferece denúncia contra policiais militares, o que deveria fazer, Vossa Excelência, que trabalha no júri, inclusive, em casos de crimes contra a vida. Exato. Então, causa estranheza que 5.012 pessoas mortas pela Polícia Militar, 5.012 homicídios em potencial tenham sido praticados e o Ministério Público, de fato, tenha entendido que ali seja, de fato, caso de legítima defesa e autos de resistência. Vamos abrir a palavra ao vereador Toninho também. Se for, vamos processar quem é inocente. E tem uma outra coisa que eu acho assim, como que vai se formando opiniões na sociedade. Então, eu queria entender um pouco isso, Rodrigo. Quando fala assim, olha, um pequeno grupo barulhento faz coisas, mas a grande população, a população quer outras questões. Mas a população não quer só a questão, por exemplo, que hoje está bem balançado, mas um pouco majoritário, a questão da pena de morte. A população quer, por exemplo, que acaba com os privilégios de juízes. Claro. A população quer uma série de questões. Só que essas questões que democratizam mais o Estado, essas questões vai ser muito difícil de conseguir. Porque as elites não querem isso daí. Agora, a questão da pena de morte implementada para os pobres, isso a elite quer. Então, você vai construindo uma narrativa que vai convencendo a população para aquilo. Né? Se a gente pegar aqui outros dados, por exemplo, e aí eu queria também entender uma outra coisa, né? Pois não. Que é a questão das pesquisas, né? do que se é bom ou se é ruim. Olha, em 21 países, em 2012, foram 2.404 pessoas que foram executadas ou estão já condenadas para serem. Em 2013, foram 2.703 em 22 países. Em 2014, foram 3.073 em 22 países. Ou seja, há uma crescente. Então, assim, cadê aquela sensação que realmente se implementar a pena de morte, isso vai se resolver? Uma outra questão é, os Estados Unidos é um dos países que mais mata, né, via pena de morte. Então, por que os Estados Unidos têm a população maior encarcerada? Se era para inibir que as pessoas cometessem crime, então era para não ter quase nem encarceramento nos Estados Unidos. É um contrassenso, realmente, vereador. Então, eu quero entender, assim, qual que é essa lógica? E mais, eu quero só complementar a sua questão. Eu vejo que a pena de morte tem alguns destinatários certos, né? Se nós formos pegar nos últimos 50 anos, inclusive esses dados todos que eu trago aqui, está no site do IBCCRIM, www.ibccrim.org.br. Pois bem, lá nesse nosso debate feito por especialistas, consta claramente que nos últimos 50 anos, nos Estados Unidos, vereador, 71% das execuções de pena de morte foram praticadas contra pessoas negras, sendo que cerca de 12% apenas da população estadunidense é negra. Veja aí essa grande proporção de pessoas negras sendo executadas pelo Estado, né? E fora isso, essas pessoas negras, latinas, né, hispânicas, que são executadas pelo Estado norte-americano, desse total, 100% das pessoas executadas eram pessoas pobres. Então, aí nós percebemos essa seletividade em relação às pessoas que efetivamente são executadas pelo Estado.
Né? Quer dizer, a pena de morte, a pena capital aí poderia também privilegiar algumas classes. Ela tem destinatários certos. E quando nós pensamos no sistema carcerário, Felipe, é exatamente a mesma lógica, é a mesma tônica. Por quê? O nosso sistema penitenciário brasileiro não precisa ser nenhum expert para perceber que ele é absolutamente seletivo. Ele seleciona determinado perfil de pessoas. Qual é? É uma obviedade. São as pessoas negras, as pessoas periféricas, que vivem nas periferias, as pessoas negras aí não brancas em geral, né? E as pessoas pobres. Essa é a nossa massa do sistema carcerário no Brasil. Pois bem, e se nós implementássemos de uma forma, vamos imaginar, no Brasil, a pena de morte? Quem queria morrer, Felipe? Quem queria morrer, vereador Merlin? Seriam exatamente as pessoas negras, as pessoas pobres. E quem? Aqui nós não temos tanto a questão dos hispânicos, seriam o quê? Os nordestinos? São Paulo é um país tão preconceituoso e racista em relação aos nordestinos. Seriam os nordestinos, os pobres e os pretos que seriam executados em caso de pena de morte no Brasil? Então a gente precisa, de fato, pensar, né, um pouco mais a fundo, quando o Merlin fala, a população clama. Vamos debater mais em espaços como esse, né, onde a gente pode, de fato, levar informações para fazer a população, as pessoas que nos assistem, o telespectador e as telespectadoras, ter uma visão um pouco mais profunda sobre essa problemática, sem esses remédios imediatistas, né, e casuísticos de imaginar que aumentarmos as penas e implementarmos a pena de morte, ainda bem que é uma cláusula pétrea, portanto, não podemos tirar da Constituição Federal cláusulas pétreas que garantem os direitos fundamentais, mas nós precisamos efetivamente pensar, né, quem são essas pessoas que seriam executadas caso a pena de morte existisse e quem são as pessoas que ocupam os cárceres da prisão. Lembrando sempre, né, que grande parte dessas pessoas que estão encarceradas, né, no caso das mulheres encarceradas, por exemplo, cerca de 70% dessas mulheres está ali pela questão de um crime não violento, né, que é o tráfico de entorpecentes. Então, o Merlin fala... Coisinha miúda, quase nada. Não, exatamente. A gente tem que discutir a política de drogas para poder compreender, né, o que é encarceramento em massa, para poder entender por que aquelas pessoas estão lá com um perfil tão específico, por que os seus filhos não estão, por que os meus filhos não estarão, né? Por que essas pessoas que são absolutamente marcadas desde o útero das suas mães estão lá? E por que classe média alta e branca raramente vai parar nos cárceres, como acontece com a população negra e periférica? Eu vou precisar de uma meia hora Essas são as questões que a gente precisa colocar. Então, a gente vai fazer mais um intervalo aqui para o senhor tomar fôlego. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do programa Decisões e Argumentos. Até já.